Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano. Como é que passaram o final de semana? Tudo tranquilo? Tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde em casa? Permaneçam em casa, pessoal. Esse período é um período que, como eu sempre digo, né? Vai passar. Mas para que passe com segurança, a gente precisa contribuir, ficando em casa. É só um período. Daqui a pouco a gente vai voltar novamente para a gente se encontrar no colégio fisicamente. Aí vai ser aquela festa, os abraços vão ter um outro significado, né? As amizades que a gente não vê há algum tempo vão ter uma importância muito maior do que ela já tem agora, no momento, certo? Então hoje, pessoal, nós vamos fazer só uma breve, né, revisão da história em quadrinhos que a gente iniciou na aula passada, certo? Então, a história em quadrinhos, pessoal, é o nome dado, eu repeti aqui um ou dois slides, que é para a gente não perder o fio da meada, né? Porque a gente vai retomar o nosso estudo, fazendo a nossa correção e fazendo outras observações também sobre o tema de história em quadrinhos 1, para a gente poder passar à frente, certo? Então, histórias em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, história em quadrinhos, como a gente já sabe, quando a gente está estudando na disciplina de português, de redação e agora na disciplina de literatura, né? A gente sabe que a história em quadrinhos é a história sequenciada, contada dentro de quadros, né? Numa sequência de balões, que a gente já viu que existem diferentes tipos de balões. Pode ser balão de fala, balão de pensamento, balão de grito, balão de ideia, uníssono e assim vai. Infinidade de tipos de balões. Ok? Contando uma história, né? Que tem o enredo, personagens, tempo, lugar e o desfecho. Ela é constituída da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Como a gente sabe, a linguagem verbal é a linguagem que contém os signos, quer dizer, as palavras. E a linguagem não verbal é aquele tipo de linguagem onde utiliza figuras, gravuras, gestos, expressões faciais, expressões corporais e outras expressões que não utilizam a língua escrita e falada, ok? As características das HQs são os balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias, né? São diálogos, é uma história, é uma narrativa, é uma história, só que a única diferença dessa história é que em vez dela ser contada através de um texto corrido, né? Com parágrafos e tudo, né? Ela é contada dentro de uma sequência de quadros com a presença de balões, onde os personagens vão expressar as suas ideias e os seus sentimentos. É a única ideia essa. Geralmente ela é feita da esquerda para a direita e tem, como a gente já viu no slide anterior, e possui a linguagem verbal e não verbal, certo? Nunca uma HQ possui somente a linguagem verbal. Ou ela possui a linguagem não verbal, né? Ou ela possui a linguagem mista, que é a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Assim que haja a comunicação. Possui elementos básicos da narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Sequência de imagens que montam uma cena. Geralmente se apresenta numa sequência de quadros
da esquerda para a direita. Pessoal, essa é uma regra que ela é praticamente geral, mas existem alguns tipos de HQs onde o autor se utiliza, né, da forma vertical, ou seja, de cima para baixo, para escrever a sua narrativa. Não é comum. O mais comum é que existam as HQs numa sequência horizontal, da esquerda para a direita. Então, pessoal, a nossa aula passada, né, eu pedi para vocês fazerem, para a gente corrigir, né, na aula de hoje, a página 108 e a página 109. Localizem lá no livro de vocês a página 108. Vamos lá. Página 108. Vamos iniciar a 108 voltando uma página na página 107, lá na quinta questão, lá embaixo. Página 107, lá embaixo. Vamos só retomar a nossa correção lá da quinta questão, certo? Sendo que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, nós já corrigimos na aula passada. Localizaram? Então, quinta questão. Uma história em quadrinhos conta, conforme seu nome diz, uma história. É, portanto, uma narrativa que envolve fatos, personagens, tempo e espaço. Os fatos se organizam em sequência em uma relação de causa e efeito. Observe na história em quadrinhos que você leu as ações de Cebolinha e as reações de Mônica. A. Começando a correção, gente. Letra A. Espera-se que Mônica reaja agressivamente diante das ações de Cebolinha. Isso aconteceu? Não, né, gente? Ela permaneceu passiva. Ela permaneceu passiva. Na letra B, lá na página 108. Eu tô passando aqui bem rápido pra gente fazer só essa revisão, tá, gente? B. Qual é a causa da passividade da Mônica? A atitude contraditória do Cebolinha, que faz o oposto do que ele promete fazer. A atitude contraditória do Cebolinha, que faz o oposto do que ele promete fazer. C. O humor da história está na atitude de Cebolinha. Que recurso ele usou para pôr em prática o plano que tinha? O recurso de, enquanto afirmava que não praticaria mais determinada ação contra Mônica, ele continuava a praticar. O recurso de, enquanto afirmava que não praticaria mais determinada ação contra Mônica, ele a praticaria. Ele a praticava. Sexta. Além da relação de causa e efeito, os quadrinhos organizam os fatos da história no tempo e no espaço, isto é, dão ao leitor elementos que indicam quando e onde os fatos ocorrem. A. Levante hipóteses. Em que lugar ocorre a história de Maurício de Souza? Que elementos do desenho indicam isso? Em um local gramado, ou em um parque gramado, alguma coisa assim, com plantas e casas próximas. Com plantas e casas próximas. Letra B. Estou só fazendo a revisão, tá, gente? Para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje. Letra B. Que elementos da imagem permitem afirmar que essa história acontece durante o dia? Porque as imagens são claras e o fundo da imagem tem um tom claro. As imagens são claras e o fundo da imagem tem um tom claro. O que mostra que as cenas aconteceram durante o dia. O que mostra que as cenas aconteceram durante o dia.
Sétima questão. O balão é um elemento característico dos quadrinhos. Consiste em um espaço contornado por um traço que parte quase sempre da boca ou das proximidades da cabeça das personagens e no qual aparece a fala ou o pensamento delas. A. Observe os balões do segundo e do 10º quadrinho. Por que o traçado deles é irregular? Porque o traçado deles é irregular. Porque ele representa a fala do Cebolinha em um tom mais alterado. Porque ele representa a fala do Cebolinha em um tom mais alterado. Letra B. Como é geralmente a letra usada nos balões? Geralmente a letra de forma e maiúscula. Geralmente a letra de forma e maiúscula. E letra C. Em algumas falas do Cebolinha, há palavras que estão destacadas em negrito. Por que isso acontece? Para mostrar a linguagem particular do personagem, que troca a letra R por L. Nós sabemos que o Cebolinha ele sofre de um distúrbio da fala chamado de dislalia. Esse distúrbio é onde a pessoa troca, determinados sons por outros. No caso Cebolinha, ele troca a letra R pela letra L, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão da aula passada. Agora, nós vamos fazer a correção da atividade da página 109. Correção da atividade da página 109. Certo? Vamos lá. Página 109. Oitava. No 7º e no 13º quadrinho da história lida, há palavras que reproduzem aproximadamente certos sons. Essas palavras são chamadas de onomatopeias, como a gente já aprendeu o que é uma onomatopeia no bimestre passado, lá na disciplina de redação, tá? Que sons as palavras risc, 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 do 7º quadrinho, e tum, 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 do 13º quadrinho reproduzem? Então, risc, 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 pessoal, é o som de rabiscar, é o som de rabisco. E tum, 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 é o som de pisotear. Pisotear. É o som de pisotear. Som de pisotear. Nona questão. As personagens das histórias em quadrinhos costumam usar uma linguagem informal, isto é, bem parecida com a que empregamos oralmente no dia a dia. A. Em que situações, como a retratada na história de Maurício de Souza, o uso desse tipo de variedade linguística é adequada? Por quê? A. Em que situações, como a retratada na história de Maurício de Souza, o uso desse tipo de variedade linguística é adequada? Por quê? Sim. Porque a situação se passa em um cotidiano entre amigos. Sim, porque essa situação se passa numa história contada no cotidiano, ou seja, no meio de amizade, no meio da amizade, certo? B. Releia algumas falas da história e depois responda. Releia algumas falas da história e depois responda. As frases empregadas pelas personagens são difíceis de entender ou são simples, de fácil compreensão?
são simples, de fácil compreensão. 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 Pronto, pessoal? São simples, de fácil compreensão. Eu costumo dizer que essa questão é a questão-chave do nosso texto, porque essa questão aqui, ela vai resumir todas as características do gênero que a gente estudou, certo? Então, vamos lá. Quais as características das histórias em quadrinhos? Respondam considerando os critérios a seguir. Qual é a finalidade do gênero? Qual é a finalidade da história em quadrinhos? Associar a linguagem verbal e visual, ou não verbal, né? E tem a finalidade de divertir, ensinar e criticar. Associar a linguagem verbal e não verbal. E tem por finalidade divertir, ensinar e criticar. Eu quero que vocês coloquem esse comecinho, viu? Associar a linguagem verbal e não verbal. E tem por finalidade divertir, ensinar e criticar. E tem por finalidade divertir, ensinar e criticar. Certo? Perfil dos interlocutores, ou seja, quem são as pessoas que participam do texto? Quem são as pessoas que participam do texto? Ou seja, são aquelas pessoas, tanto o autor quanto o leitor. O autor é um desenhista ou um cartunista. É um desenhista ou um cartunista. E o destinatário, ou seja, o leitor do texto, né? É crianças, jovens e até adultos como eu que adoram linguagem da história em quadrinhos. Certo? Então, o autor é o desenhista ou um cartunista. E o destinatário são crianças, jovens e adultos também. O suporte e o veículo. Onde está localizado, onde é publicado esse tipo de texto da história em quadrinhos? Revistas, jornais, livros e hoje, né, pessoal, com o advento da internet, eu sempre falo isso, porque com a internet hoje tudo ficou muito mais facilitado. Então, a internet, ela abrange um grande número de gêneros textuais. Por isso que a gente coloca hoje, né, revistas, jornais, livros e sites da internet. Revistas, jornais, livros e sites da internet. O tema: assuntos do cotidiano ou assuntos do dia a dia. Qualquer tipo de assunto pode ser feito, o autor pode aproveitar para fazer uma história em quadrinhos. Então, são assuntos do cotidiano. Assuntos do cotidiano. Assuntos do cotidiano. A estrutura do texto. Como é que está localizado, como é que está feito o texto, né, na folha de papel. Sequência de quadros,
sequência de quadros, vírgula, com linguagem verbal e não verbal. Se vocês quiserem colocar linguagem mista também, não tá errado, certo? As falas e os pensamentos dos personagens vêm em balões, escritos com letras de forma maiúscula e desenhados à mão. Sequência de quadros, repetindo na estrutura. Sequência de quadros com linguagem mista ou somente a linguagem não verbal, certo? As falas e os pensamentos dos personagens vêm em balões, escritos com letras de forma maiúsculas e desenhados à mão. A linguagem geralmente informal, ou seja, nas histórias em quadrinhos, pessoal, a gente utiliza muito as nossos fatos, as nossas histórias do cotidiano, por isso que a linguagem ela é tipicamente informal, certo? Então, pessoal, nós vamos para a página 112. 112. Antes, pessoal, da 112, eu quero que na 111 a gente leia uma anedota, certo? Uma anedota. Lá na proposta 2. A gente não vai fazer essa proposta 2 agora, não, certo? Na anedota da página 111 diz assim: a mamãe rata e seu ratinho estavam indo buscar queijo quando de repente um gato os atacou. Imediatamente a mamãe rata começou a latir, afugentando o gato. Viu só? Disse a mamãe rata para o seu filhote. Agora você entende por que é importante aprender outras línguas? Entenderam, pessoal? Olha, a mamãe rata e seu ratinho estavam indo buscar queijo quando de repente um gato os atacou. Imediatamente, a mamãe rata começou a latir, afugentando o gato. Viu só? Disse a mamãe rata para o seu filhote. Agora você entende por que é importante aprender outras línguas? Porque como ela falou né, pessoal? Como o gato tem medo de cachorro, então ela afugentou o gato. Não é isso? Então, pessoal, olha. Como eu falei para você, na página 112, o ponto de vista do narrador. Ou seja, isso aqui vai tratar muito da subjetividade. O que é a subjetividade? É o modo de ver, né? O enredo, a narrativa do narrador. Então, o narrador ele vai tratar o assunto do tema, do texto, né? Ao seu modo de pensar, com as suas próprias ideias. Então, lá no texto 1, da página 112, texto 1, da página 112, o ponto de vista do narrador. Diz assim: um dia descobri que minha mãe trabalhava numa revista. Revistas para mim eram as da Turma da Mônica, que eu folheava avidamente, desde muito antes de aprender a ler. Minha mãe me explicou que a dela era diferente, uma revista para gente grande, mas que era feita no mesmo prédio que as da Mônica. Animado, imaginei pilhas de Cascão, Cebolinha, Mônica e Magali de graça. Pedi que me trouxesse algumas no dia seguinte. Não dava, ela me explicou. Infelizmente, não era dona da editora, apenas empregada. Que revelação! Imaginei-a fazendo almoço e café numa enorme cozinha. Vislumbrei seu quarto no fundo de um quintal. Teria ela também uma TV preto e branco? Pintaria as unhas sentada na cama, de bobs na cabeça, cantarolando música da novela? Como seria sua vida depois que saía de casa na Brasília branca e ia ser a moça que trabalha lá na editora? Que empresa incrível devia ser aquela que se dava ao luxo
e tem minha mãe como empregada. E o texto 2. A quem interessar possa. Abriu a janela no exato momento em que a garrafa com a mensagem passava, levada pelo vento. Pegou-a pelo gargalo e, sem tirar a rolha, examinou-a cuidadosamente. Não tinha endereço, não tinha remetente. Certamente pensou, não era para ele. Então, com toda delicadeza, devolveu-a ao vento. Pessoal, agora eu quero que vocês façam uma breve releitura do texto 1 e do texto 2. Uma breve releitura do texto 1 e do texto 2. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá? No texto 1, quem é o autor? Vocês sabem que a grande maioria dos autores, ela é colocada lá no finalzinho do texto, né? Vocês vão responder no texto a questão 1, somente a questão 1, somente a questão 1. Vamos lá? Somente a questão 1 da página 113. Somente a questão 1 da página 113. Somente a questão 1, pessoal.
Então, vamos lá. Na questão 1, quem é o autor? O autor, como vocês podem ver lá no rodapé do texto, nessas letras pequenas, que tem lá no finalzinho, é Antônio Prata. Antônio Prata. Letra B. O narrador é uma criança ou é um adulto rememorando o que viveu e sentiu na infância? O narrador é uma criança ou é um adulto rememorando o que viveu e sentiu na infância? O que vocês acham? Ele é um adulto que procura captar as impressões e as emoções e os pensamentos que teve quando criança. Um adulto que procura captar as emoções, os pensamentos e as impressões que teve quando criança. Um adulto que procura captar as impressões, as emoções e os pensamentos que teve quando criança. Um adulto que procura captar as impressões, as emoções e os pensamentos que teve quando criança. Na letra C da primeira questão. Observe as palavras destacadas nesses trechos. Minha mãe, para mim, eu folheava, imaginei pilhas de cascão, pediu que me trouxesse. Por essas palavras, é possível dizer que o narrador participa da história? Quando ele diz minha, para mim, eu folheava, imaginei, pedi que me trouxesse. Então, pessoal, aqui o narrador é o narrador personagem. Por essas palavras, é possível dizer que o narrador participa da história? Sim. Os verbos, sim, ponto. Os verbos e os pronomes em primeira pessoa indicam que o narrador fala de sua infância. Sim, ponto. Os verbos e os pronomes em primeira pessoa indicam que o narrador fala de sua infância. Indicam que o narrador, em primeira pessoa, fala de sua infância. Lá na página 114, vocês vão fazer a segunda e a terceira questão. Segunda, do que resulta o humor presente no texto 1? Do que resulta o humor presente no texto 1? E a terceira, o narrador do texto 1 relata ter tido uma revelação em conversa com a mãe. A, qual é essa revelação? B, o que o narrador entendia por empregada. E C, a imagem que o narrador tinha de empregada desvalorizava a figura materna? Então, respondo a segunda e a terceira questão. Segunda e terceira questão. Segunda e terceira questão.
Segunda e terceira questão. Segunda e terceira questão, pessoal. Vamos lá? Na segunda questão, do que resulta o humor presente no texto 1? Do que resulta o humor presente no texto 1? De como a criança vê o mundo. Principalmente o que ela entende, o que seja revista e empregada. Então, é o como ela vê, ela é tão inocente, né? Que ela não sabe praticamente nem o que é uma revista e o que é um empregado. Então, a resposta é a visão de como a criança vê o mundo, a visão de como a criança vê o mundo, vírgula, principalmente a compreensão do que seja revista e empregada. Principalmente a compreensão do que seja revista e empregada. Terceira questão. O narrador do texto 1 relata ter tido uma revelação em conversa com a mãe. O narrador do texto 1 relata ter tido uma revelação em conversa com a mãe. A. Qual é essa revelação? Qual é essa revelação? A de que a mãe não era dona da revista que trabalhava, vírgula, mas empregada.
a revelação de que a mãe não era dona da revista em que trabalhava, vírgula, mas empregada. A revelação de que a mãe não era dona da revista em que trabalhava, vírgula, mas empregada. Mas empregada. Ele achava a vida toda que a mãe dele era dona da revista. Quando ele soube que ela era empregada da revista, né, da empresa que era uma revista, ele ficou surpreso. Por quê? Nós vamos já ver. Letra B. O que o narrador entendia por empregada? O que o narrador entendia por empregada? A mulher que faz trabalhos domésticos. 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 Por isso que ele ficou tão surpreso, né? Letra C. Letra C. A imagem que o narrador tinha de empregada desvalorizava a figura materna? A imagem que o narrador tinha de empregada desvalorizava a figura materna? Não. Pelo contrário. Não havia uma desvalorização da mãe de maneira nenhuma, minha gente. Não, pelo contrário. A valorização da mãe se mantinha e era transferida para a empresa no qual ela era empregada. Quer dizer que ele valorizava a mãe dele em todos os aspectos, como mãe, como empregada, em todos os aspectos. Então, a imagem que o narrador tinha de empregada desvalorizava a figura materna? Não, pelo contrário. Não. Pelo contrário. A valorização da mãe se mantinha e era transferida para a empresa que ela era empregada. A valorização da mãe se mantinha e era transferida para a empresa que ela era empregada. Quarta questão. Releia o texto 2. Texto 2, tá, gente? Observando em especial as formas verbais abriu, pegou, examinou, pensou, era, desenvolveu e o pronome ele. De posse dessa leitura, certo? Lá o texto 2, a quem interessar possa, vocês vão responder a letra A, B e C. A, B e C. A, B e C.
Vamos lá? A. Em que tempo e em que pessoa... Vamos dar só uma lidinha novamente no texto? Abriu a janela no exato momento em que a garrafa com a mensagem passava, levada pelo vento. Pegou-a pelo gargalo e, sem tirar a rolha, examinou-a cuidadosamente. Não tinha endereço, não tinha remetente. Certamente, pensou, não era para ele. Então, com toda delicadeza, devolveu-a ao vento. Na letra A. Em que tempo e em que pessoa estão essas formas verbais? No passado, na terceira pessoa. Passado, na terceira pessoa. Letra B. Letra B. O pronome ele corresponde à primeira, à segunda ou à terceira pessoa? O pronome ele corresponde à primeira, à segunda ou à terceira pessoa? Terceira pessoa, né, gente? Ele ou ela, terceira pessoa do singular, eles e elas, terceira pessoa do plural. C. O narrador participa da história como personagem? Não. É o narrador observador. Narrador observador. Então, enquanto no texto 1, quem conta a história é o narrador personagem, isto é, participa dos fatos e é também uma das personagens no texto 2. Quem conta a história é o narrador observador. Então, no texto 1, é o narrador personagem. A gente percebe pelos verbos e pelos pronomes em primeira pessoa. E no texto 2, narrador observador. A gente percebe pelos verbos em terceira pessoa, verbos e pronomes em terceira pessoa. O narrador personagem se situa nos acontecimentos da história. Fala de si, empregando verbos e pronomes na primeira pessoa. E o narrador observador não participa da história. Ele conta os fatos sem fazer nenhuma referência a si mesmo, empregando os verbos e pronomes em terceira pessoa. Esse, pessoal, é o ponto de vista do narrador. Então, o ponto de vista do narrador pode estar em primeira pessoa, quando ele é narrador personagem, né? E ele pode dar o ponto de vista dele em terceira pessoa, quando ele é narrador observador. Então, pessoal, para casa, para a gente corrigir na... Ah, detalhe, eu quero que vocês me mandem a foto dessa atividade do ponto de vista do narrador, da questão 1 até a questão 4, eu quero que vocês me mandem a foto dessa atividade no meu WhatsApp, certo? E para casa, vocês vão fazer a página 115 e página 114. 115 e página 114 para a gente corrigir na nossa próxima aula, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.